Cultura Geral. Apoio Newton Campus, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje, a gente conversando um pouco mais sobre a negritude, sobre as religiões de matriz africana, a gente falando um pouco também dessa semana, da consciência negra, pensar o Brasil de vários Brasis e pensar a população brasileira de uma forma diversa, ligada ao campo da religião, ao campo do conhecimento. Então, isso tudo nos traz um alento e traz também para a gente um desafio muito grande. E para a gente falar um pouco dessas religiões de matriz africana, já tivemos essa semana também um terreiro de Umbanda aqui, Pai Benedito de Aruanda. Nós vamos conversar agora com a Gabriela Souza, que é também ela é da religião do Candomblé e que traz essa marca afro-brasileira para todos nós. Gabriela, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, fico muito feliz, honrado em ter você aqui na telinha da TV Banqueta em Minas e também nas ondas do rádio em Curitiba para a gente falar desse assunto tão importante, não só no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, mas também o ano inteiro, e nessa semana também que nos apresenta como a Semana da Consciência Negra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, a honra toda é minha. Estou sempre engajada em trazer a minha religião, a todos o pessoal, desde os jovens, mas todas as idades, a todo mundo mesmo, a toda a população, sempre conscientizando, e trazendo como é o nosso sagrado, a nossa prática. É muito importante para mim e eu fico muito feliz com o convite. É uma honra imensa estar aqui hoje. Maravilha. Gabriela, você poderia nos brindar com nos dizendo o que é que a gente pode entender da religião do Candomblé e essa ligação que ele tem com a cultura brasileira, a cultura nacional? Então, o Candomblé ele veio, na realidade, o Candomblé é uma junção cultural que foi estabelecida no Brasil. Ele tem forte influência, na sua maioria, do culto, da prática ao sagrado dos orixás na África, e foi estabelecido aqui no Brasil na época de escravidão, onde foi fundado os primeiros terreiros, E ele sofreu influências também, porque assim, a gente traz uma cultura de outro país e acaba adaptando ela, de certa forma, a um outro local. E aí sofreu mutações, sofreu adaptações no seu culto de acordo com a cultura aqui vivida. Sumiu aqui, aparecendo? Pode ficar tranquila, que o Skype é assim mesmo. Deu uma sumida? Bom, enfim. E aí a gente tem, com o tempo ele foi sendo adaptado. No início era muito usado o sincretismo religioso como uma forma de defesa, uma forma de proteção ao nosso culto, porque o Candomblé sempre foi visto, sempre foi lidado com uma espécie de criminalidade, no início do culto, quando foi estabelecido. Então, a gente via muita notícia no Candomblé mesmo, nas páginas policiais, como se fosse um crime, Sendo que o nosso exercer da fé, claro, por influência da questão racial, teve esse impacto. E aí a gente cultua aos orixás divindades, no qual temos também Deus como um criador, mas não é visto do ponto de vista como é o habitual, das religiões hegemônicas. E aí a gente cultua aos orixás, representando elementos da natureza, e adaptamos isso como um estilo de vida, no qual a gente pega hierarquia, pegamos filosofias, pegamos culturas mesmo, incorporamos na nossa vida do cotidiano.
desde as nossas vestimentas, até mesmo a questão social, né? Lidar em grupo, viver em grupo. A gente tem toda essa questão, trazemos e aplicamos nas nossas vidas pessoais e religiosas. Você tem quantos anos, Gabriela? 22. Quando é que você iniciou? Eu me iniciei em 2009, bem nova. Minha trajetória do candomblé foi desde que eu nasci. O meu pai, ele se iniciou na Angola, né? E após isso, adentrou o candomblé. E aí, desde já, eu já nasci no colo de orixá. Minha avó, ela faleceu há 3 meses, mas foi a matriarca, né, do nosso axé, do nosso templo, do nosso terreiro. E aí, desde sempre estive engajada, vivendo mesmo a rotina religiosa, e sempre foi bem intenso para mim. Eu me iniciei em 2009 porque meus pais queriam respeitar que eu tivesse a minha escolha, embora ter nascido, né? Ter essa questão de familiar, porque hoje a gente tem bastante isso no candomblé, a questão de passar de pai para filho, porque é muito forte a oralidade, né? E aí desde então sempre amei os orixás, sempre foi uma vontade minha, mesmo bem nova, isso nunca mudou em mim. E eu passei por todas as questões de adolescência, e passei por tudo isso sempre dentro do culto, sempre me cuidando, e isso é uma coisa essencial na minha vida. Hoje eu já sou, né, já adquiri a maioridade na religião, que é o ODG, né? A gente tem uma questão hierárquica e questão de idade. E desde sempre, hoje muito mais, eu estou engajada em levar a questão da nossa cultura e tirar essa imagem que foi criada. Mas desde sempre, o amor por orixá, sobretudo, sempre foi muito forte na minha vida. É um desafio para você, assim, de perceber, assim, essa questão, você fala do engajamento, né? O tanto que você é engajada com relação ao candomblé, mas é um desafio ainda porque eu estava conversando com o pessoal do terreiro Pai Benedito de Aruanda e eles estavam falando da pessoa preta se reconhecer como preta. E aí, isso me causou assim, uma certa curiosidade quando a gente fala isso, quando a gente ouve isso, aliás, nesse sentido assim, de desafio em manter viva como resistência mesmo essa religião, essa cultura. Então, eu já esperava trazer essa questão. É bem difícil, eu não vou falar que é fácil, eu estaria mentindo. Desde pequena, por já estar dentro da cultura, a gente tem preceito, a gente tem a forma de se vestir, que leva muito forte a questão racial, né? E, por exemplo, o cabelo. Hoje eu estou em transição capilar, assumindo como é o meu cabelo. Estou dando esse exemplo porque foi algo bem forte para mim, assumindo como realmente sou, mas não foi sempre assim. A gente tem, né, a raspagem do cabelo na iniciação, então desde lá eu já sofri bastante de pessoas comentando, ai, poxa, cabelo duro, todas essas questões assim pesadas para mim, e não foi fácil. Só que eu superei e consegui, não que eu aceite, mas eu consegui adquirir mesmo crescimento com isso, amadurecimento com isso. E é por isso justamente que eu sou tão dedicada a trazer para todas as pessoas o quanto é importante essa questão do respeito, essa questão da visão. Porque ainda hoje a gente sabe que isso existe, embora de uma maneira mais velada, só que não devemos aceitar, e eu me comprometo em não permitir que isso aconteça perto de mim. Eu me comprometo em não só de maneira superficial, né, fazer com que as pessoas entendam, mas de uma maneira profunda, explicando a questão estrutural da questão racial, da questão do candomblé, que estão muito interligadas, que são essencialmente interligadas. Então, assim, no começo foi difícil, no começo foi doloroso até mesmo para mim como adolescente, mas hoje, no qual eu já adquiri a maioridade, já estou um pouco mais amadurecida sobre o assunto, vem sendo um trabalho forte, ácido, né? Mas com muito prazer no que eu faço, porque quando a nossa base é o amor, a gente tem força para tudo.
E aí é uma questão que a gente precisa trazer também, que é não só o desafio, mas se isso te gerou algum medo também, assim, inicialmente, né? Você está falando, por exemplo, iniciou, teve que raspar o cabelo, e nós sabemos a importância que o cabelo tem na formação da personalidade, né? Como é que pensa tudo isso juntos? Então, essa questão do medo, quando eu era menor, e assim, a gente sabe que ano passado, pelos dados, dos 2% da população brasileira se auto-intitulava, né, do candomblé. Só que a gente sabe que esse número é muito maior. E é justamente por conta do próprio medo no qual as pessoas acabam se escondendo. Então, assim, houve medo e houve períodos no qual não que eu escondia, mas eu evitava falar sobre a minha religião, evitava falar sobre a minha ancestralidade e até mesmo porque a gente corre risco mesmo de vida, né? O preconceito é tão forte, foi tão forte, que a gente vê vários casos de violência contra o ser humano mesmo, pautado nas questões raciais. Então, realmente o medo é muito presente. Hoje em dia, a nossa sociedade, né, vem ganhando força. O EBE, que a gente costuma dizer dentro do candomblé, né, a sociedade de dentro do candomblé, os que frequentam, nós somos a EBE, estamos adquirindo mais força para lidar com isso, para lidar com esse medo e realmente ser firme em questões desde políticas até sociais. E aí, com isso, vem crescendo essa resistência. Mas a gente sempre tem que ter essa analogia. Os terreiros de candomblé, eles estão fortemente ligados à resistência. Existir e resistir, né? Em questão do preconceito, em questão desse medo que nos é imposto. Você está em São Paulo. Estou em São Paulo. Como é que é numa cidade cosmopolita igual São Paulo, que tem as suas vantagens pelo campo da diversidade, mas também tem as suas desvantagens? Como é que é lidar com tudo isso vivendo em São Paulo? Você está em São Paulo, capital? Isso. Como é que é viver tudo isso, esse desafio todo de manter essa cultura de resistência viva numa cidade cosmopolita igual São Paulo? Embora com todo o desenvolvimento que a gente tem, né, algumas coisas estão bem dentro das pessoas e algumas pessoas não se sentem dispostas a abrir a mente e entender o local do outro, entender e respeitar a cultura do outro, né? Então, assim, a gente vem de uma maneira gradual evoluindo nesse aspecto, mas de fato a gente tem bastante obstáculo e é bem difícil a gente entrar nessa questão da conversa, da assimilação com as pessoas, porque elas estão de certa forma fechadas e não estão dispostas a de fato a entender o outro. Então, assim, embora com todas seja facilitador, claro, a gente também tem a questão, né, que a gente entra em outro campo, que é a questão da informação. Hoje o acesso à informação é bem maior, mas o acesso à desinformação também é. Então, é difícil lidar com isso, a gente tem alguns obstáculos, mas, de certa forma, com o aumento gradual, né, desses horizontes, acaba, assim, sendo um processo lento, porém está acontecendo. Hoje em dia, a gente vê bastante a liberdade da gente poder sair na rua e estar com os nossos vestimentas, isso já é uma vitória para a gente. Mas a gente sempre almeja, sempre a mais, a liberdade cada vez maior, realmente ser livres, né? Esse que é o nosso objetivo. Bom, deixa eu fazer o primeiro intervalo, intervalinho aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com Gabriela Souza e a gente está falando um pouco de religiões de matriz africana. Nesse caso específico de hoje, o candomblé, né? De hoje ou deste programa, né? Então, daqui a pouquinho nós estaremos de volta, não saia daí, com Gabriela Souza. A gente está conversando com ela sobre religiões de matriz africana e a importância também do Dia da Consciência Negra. Um minutinho só, nós estaremos de volta.
Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com Gabriela Souza, a gente está falando um pouco de candomblé, de culturas, né, de matriz africana, e a gente vai conversar muito nesse segundo bloco a respeito do Dia da Consciência Negra, né? Como é que você vê o Dia da Consciência Negra? Como é que você vê essa semana que é tão importante como marco, né? É um dia marcante, de fato, para que as pessoas possam refletir, né? Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente trazer à tona todas essas questões, né? E, mais importante, a gente ser ouvido. Nós queremos ser ouvidos de uma maneira ampla, né? Sem a estigmatização. É um processo difícil, mas eu vejo o dia como o Dia da Consciência Negra, onde nos devemos cada vez mais nesse dia sentar e trazer a reflexão para as pessoas acerca da desigualdade, acerca que existe, né? Embora muitas pessoas tenham a concepção de que, inclusive, foi um motivo de uma discussão, né? Assim, uma discussão saudável que eu tive com uma pessoa que ela me relatou que, do ponto de vista dela, o racismo não existia mais. E aí a gente vê, né, que realmente as pessoas, elas precisam cada vez mais que a gente esteja disposto a explicar, esteja disposto a dar o nosso lado. E aí é a grande oportunidade que a gente tem, porque assim, os holofotes estão agora, nesse momento, para a gente, é o momento que a gente tem uma abertura maior para falar sobre. Então, por conta disso, eu acho muito importante a gente trazer à tona essas discussões com embasamento e com informação, né, confiável. Você tem sentido muito essa polarização que a gente tem vivido, assim, as pessoas muito polarizadas, com as opiniões, né? Todo mundo com uma opinião muito forte, né? Então, nós temos dados, por exemplo, você poderia ter falado com ela, ou que a gente poderia trazer aqui para o programa, e nós temos quase 90% da população carcerária, né, que são negras, né? Boa parte da população negra estão nas periferias. Nós não temos juízes, nós temos poucos juízes negros, temos poucos desembargadores negros, não temos ministros negros. Então, essa polarização que a gente vive, que a pessoa traz uma certeza absoluta sobre aquilo que ela pensa e aí ela não quer ouvir mais nada, tem atrapalhado também na difusão dessa nossa cultura? Com certeza, porque, inclusive, é dos maiores obstáculos que a gente tem, né? Essa opinião tão forte que, na verdade, não é bem formada. E faz parte da maneira, né, que fomos colonizados, e é bem difícil a gente lidar com essa estrutura. Hoje, as pessoas estão, assim, gradualmente se abrindo, mas não quer dizer que estão 100% dispostas, né? E a gente está falando de respeito, a gente está falando de questões muito fortes. Quando a gente lida com a fé do outro, né? A gente está falando de uma questão muito forte, de até mesmo psíquica, mental, né? De saúde mental, que hoje é uma pauta muito forte com o tempo de pandemia.
Então, assim, essa questão da polarização, eu ainda vejo forte. Assim, com o crescer das mídias sociais e das conversas que a gente vê pelas mídias sociais, a gente também vê bastante desinformação, né? E hoje em dia a gente tem pessoas engajadas, claro, a trazer essa informação de uma maneira correta, só que a gente também precisa da colaboração das pessoas, dos brancos, que precisam se abrir para entender a realidade do outro, né? A gente vê esses dados explicitamente, só que o que falta realmente nas pessoas é analisá-los e desenvolvê-los, entender o porquê isso acontece. E as pessoas não estão, de fato, se abrindo para isso. Claro, a gente está vendo que as coisas estão desenvolvendo com o tempo. É como eu disse, é um aumento progressivo, é um aumento gradual. Só que precisamos que sejamos ouvidos cada vez mais para que isso seja um processo mais rápido, que seja um processo mais saudável, entende? Então, essa polaridade, ela existe sim. Não adianta a gente fechar os olhos e dizer que não. E é por isso que é importante a colaboração de todos para engajar nesse sentido, engajar nessa luta mesmo. E esse engajamento que você traz com muita força, que você tem falado, ele trouxe muito aprendizado para você? Muito, muito. É muito bom a gente poder ser quem a gente é. A gente lida, né, com diferentes coisas no nosso dia a dia, mas a resistência que eu tenho em trazer a minha cultura e trazer a minha filosofia de vida baseada no que eu vivo na minha religiosidade, ela me abre até mesmo horizontes de maneira intrínseca, sabe? Em maneira de como pessoa, ela me faz adquirir uma maturidade maior, porque eu consigo enxergar o outro. E assim, quando a gente está nessa posição de minoria, é bem mais fácil a gente olhar para o outro e imaginar como ele se sente. Porque, assim, a gente não vai fazer com o outro o que faz com a gente. Inclusive, no candomblé, isso é muito pregado, né? A questão de fazer com o outro aquilo que faríamos conosco, a questão de sempre trazer o bem para a sociedade. E aí, isso como pessoa, até mesmo nas minhas relações interpessoais, profissionais, isso me ajuda muito. Então, assim, é algo que a minha vida está muito presente agora na minha vida. Levar a minha religião adiante, levar a minha cultura adiante, vem sendo bem presente na minha vida, vem me abrindo portas no sentido como pessoa, como amadurecimento, como mulher também. Gabriela, qual a manifestação cultural afro-brasileira, tirando o candomblé, obviamente, que mais te toca, assim, tirando o candomblé, obviamente, né? Que não é só cultura, é uma religião, mas obviamente que a cultura é aquilo que a gente constrói ao longo do tempo, né? Mas tem alguma outra manifestação cultural que te atrai muito, assim, também, que traz essa referência? Sim, eu trago bastante, inclusive, nas minhas mídias, a questão da beleza afro, né? Claro, vem sendo um momento super difícil para mim, da questão da transição capilar, no qual eu estou assumindo os meus cachos. E eu falo bastante isso com mulheres no meu Instagram, para que elas se identifiquem e participem mesmo do processo que eu venho passando. Mas as tranças, as roupas, toda a questão de indumentárias, eu gosto muito, sou muito apaixonada. E acho, sim, que sou totalmente fascinada, trago como uma forma também de autocuidado, autopercepção, autoestima mesmo. Então, é algo que eu adoro muito. Toda a cultura afro é muito bonita, né? Ela é rica. E a família? Fala um pouquinho da família, assim. Como é que... Você já falou com seu pai, né? Você já tem uma cultura de terreiro. Como é que é essa relação com a família, assim? A minha família em si, a gente vive no candomblé desde, assim, não só o meu pai, mas como meus primos, meus irmãos. A família da minha mãe, ela é cristã. E sim, tivemos também alguns atritos
devido a essa questão, mas hoje, com a convivência, tudo está no eixo e foi estabelecida uma relação de respeito. Mas eu também participo de uma família espiritual, uma família religiosa, que é o Ileobaquetu, né? No qual o sacerdote dirigente é o Pai Rodney, e é um local de muita troca, é um local de muito aprendizado, desde essas questões raciais até a questão cultural e até mesmo a evolução espiritual, no qual a gente tem muito forte na nossa vida. Então, o Babalorixá Rodney Willie, no qual ele é o meu pai de santo, ele é meu Babalorixá. No candomblé, o pai carnal, o parente carnal direto, não pode iniciar o seu filho. Devido a isso, meu pai e eu, nós confiamos o meu ori, minha cabeça, a esse Babalorixá, que ele realmente é idôneo, ele é super engajado também nas questões sociais, tem um livro publicado sobre apropriação cultural, e assim, ele é doutor em antropologia, né, em ciências sociais, e é uma pessoa no qual eu me inspiro muito, e eu tenho uma troca muito bonita com a minha família espiritual. Você falou num recorte interessante sobre apropriação cultural. Sim. Como é que você enxerga essa coisa da apropriação cultural? Eu enxergo a apropriação cultural assim. Apropriação cultural acontece quando a gente pega uma característica cultural que é subjugada de uma determinada população e não há uma troca entre elas. Por exemplo, vou dar um exemplo das grandes indústrias de moda, que vai até uma determinada população no qual o trabalho dela, por exemplo, com estampas, não é valorizado, pega esse trabalho, incorpora nos seus lançamentos, nos seus desfiles, e enquanto nessa cultura custa R$60 o pano, nessas grandes grifes custa R$60.000. Então, assim, ele está pegando aquilo que é de uma determinada população, incorporando de uma maneira que seja aceita. Também temos exemplos das tranças, né? Que as tranças hoje, as box braids, os dreads, não é questão de quem pode ou não pode usar as tranças, mas é a questão da representatividade que aquilo tem para aquele povo. Hoje, lá, para a gente, as tranças têm um significado muito maior, um significado de resistência. E na gente, como eu mesma ouvi, inclusive dei meu relato, que quando eu ouvi que quando eu utilizava as tranças, as palavras que usaram foi bem baixas, no sentido, quando você está de trança, você tem um aspecto mais favelada. Foi essa palavra que me deram, né? E quando a gente vê as tranças alteradas e em diferentes penteados em pessoas brancas, elas são exóticas, mas no negro é marginalizado. Então, a apropriação cultural é você pegar a cultura de alguém, tirar o significado dessa cultura e colocar de uma maneira que seja aceita. Você está me dando uma aula, e eu queria saber o seguinte, por exemplo, você chega numa época de carnaval, por exemplo, Sim. Aí a pessoa veste de índio. Isso pode ser considerado como uma apropriação cultural? Sim. É porque hoje em dia a gente tem um discurso muito forte sobre extremismo, né? Bastante gente fala sobre a questão do extremismo. Mas a questão que a gente traz bastante, que é muito importante a gente sempre lembrar, é que essas vestimentas, esse modo de viver, essas pinturas, têm forte significado para as pessoas. É o exemplo do cocar, é o exemplo da pintura no índio. Ele tem um significado sagrado. E quando a gente leva esse significado sagrado para dentro de um carnaval, que é uma festa, que é uma folia que tem bebida, que tem fumo, a gente está tirando o significado e banalizando aquilo e resumindo toda uma ancestralidade em apenas uma fantasia. Isso é questão de respeito pela trajetória dos índios, respeito também pela trajetória do próprio candomblé. Eu já presenciei baianas e também presenciei a questão da nega maluca, que eu sou totalmente contra essa fantasia. Então, assim, que não é uma fantasia, na minha opinião, assim, trazendo a minha opinião, é um desrespeito.
E é importante que se assimile essas questões, que as pessoas realmente entendam o que significa para as pessoas. E daí decidem, devo usá-la, estou sendo prudente usando essa fantasia ou não? É importante a gente permitir essa reflexão para a gente chegar numa assimilação, chegar para, poxa, realmente isso significa muito na questão estrutural do problema. A gente vai fazer mais um intervalinho, mas antes da gente fazer esse intervalo, eu acabei engasgando aqui. Antes da gente fazer esse intervalo, eu queria te perguntar também se a vestimenta, né, que você já falou lá atrás, que a vestimenta hoje você pode usar, né, ela é super valorizada, mas ela não pode ser também vista como um modismo, sim, vamos dizer assim. Não, estou dizendo não de você usar, mas que, por exemplo, dentro da apropriação cultural, as pessoas às vezes frequentam sem entender muito e tal. Eu queria falar sobre isso pensando no campo do estudo, no campo da literatura, no campo da pesquisa. Existem essas pesquisas, por exemplo, a pessoa que quer iniciar no candomblé, por exemplo, nos terreiros, ou no seu terreiro, ou em algum lugar, existe a possibilidade de, junto com o terreiro, pesquisar, entender como que se dá tudo isso, né? Porque a Umbanda, o Candomblé são interessantes porque são completamente democráticos. Então, as pessoas brancas podem participar, as pessoas pretas podem participar, todas as pessoas são convidadas, amarela, preta, índia, todas elas podem participar. Mas existe algum estudo também científico, ou não precisa ser científico, mas pelo menos de pesquisa dentro do terreiro, para que dê pertencimento a essas vestimenta, cultura, para a pessoa entender o que significa tudo isso? Sim, então, o candomblé é transmitido através da oralidade. Então, a gente não tem uma Bíblia, a gente não tem, né, um livro que nos norteia. É passado, né, de babalorixá para babalorixá, aliás, de pai para filho, né? Então, a gente aprende através da oralidade, a gente tem os cânticos em outro idioma, o idioma Yorubá, e tudo isso é passado de pai para filho. Nossas vestimentas também, elas significam, desde as abas do meu turbante significar, que a gente chama de ojá, ser feminino ou não, a maneira de se colocar, ser feminino ou masculino. Também tem a questão das cores, que somente após determinada idade alguém pode usar outra cor além do branco. O nosso ojá, que só é utilizado branco, até os nossos do IG. Isso também varia de casa para casa, a gente tem que lembrar isso. A gente tem essa questão de difusão também. Cada axé tem as suas normas, cada axé tem o seu ritmo. Axé é a casa, né? Cada terreiro tem a sua maneira de conduzir. Mas a questão da vestimenta não são apenas roupas características, mas que contam um pouco do nosso sagrado. Por exemplo, eu estou durante um ano utilizando somente roupas brancas, porque essa é a maneira no qual a gente representa o luto, né? Devido à minha avó ter falecido, a gente permanece um ano sem fazer festas, sem tocar atabaques, utilizando somente roupa branca, em respeito à memória da ancestral que retornou a Intulá, que é, né, fazendo uma analogia que talvez não seja tão correta, mas é o céu, né? É o local no qual a gente vai se encontrar um dia, todos que somos Omó-Orixá, filhos de Orixá. Então, a questão da roupa, ela realmente traz bastante significados, até a maneira como se coloca, e o local como se coloca, se há o laço no peito, ou não há o laço no peito, o laço para frente, o laço para trás. Então, todas essas questões que variam de casa para casa e são transmitidas através da oralidade. Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente volta com a parte final dessa entrevista tão bacana com Gabriela Souza. Ela é membro de um terreiro de candomblé e traz para a gente essas informações maravilhosas aqui, principalmente para essa semana, né, da igualdade, da consciência negra. E também não deixa de ser a semana da igualdade racial. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba.
Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral para a parte final do programa aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com Gabriela Souza. Gabriela, para a gente encerrar esse bate-papo super rico, né? Existe muito preconceito ainda? Bastante. A gente lida com um preconceito assim, de certa forma, silencioso. Eu digo nessa questão. Na minha questão específica, falando do meu ponto de vista. Por quê? Quando a gente ganha força para se falar e para se impor, a gente acaba, de certa forma, fazendo com que o outro fique um pouco mais acuado. Só que, como eu comentei, os obstáculos vindo, né, da questão de estarem com a opinião tão fortemente formada dentro de si, esse obstáculo em si faz com que as pessoas não façam diretamente a você e comecem a fazer de uma maneira mais velada. Por exemplo, quando a gente se assume que é do candomblé, as pessoas não vão olhar para a gente, né, como costumava ser e falar, é do demônio. Não, acontece em pequenos comentários e que a maioria das vezes não é na nossa frente, porque sabe que a gente vai se impor, principalmente dizendo como pessoa engajada, né? Claro que existem casos que acontecem de maneira explícita, mas o que eu mais presencio na minha vida, falando da minha vivência, por exemplo, eu disse que eu sou do candomblé, a pessoa chega e fala, ai, cuidado com ela, porque ela vai fazer macumba para você. Então, assim, isso existe. E é justamente isso que a gente combate. Então, é importante a gente sempre estar disposto a conversar, mas também não estar disposto a aceitar esse tipo de comportamento, até porque o conformismo já não nos cabe. Nós somos existências e o nosso povo, os nossos orixás, no qual a gente cultua, já nos ensinou que devemos sempre lidar de maneira de frente, com a cabeça erguida, com todas as diversidades da vida. Então, isso acontece assim, mas vamos combatendo, sempre pensando em trazer da melhor forma a informação para as pessoas, para que isso deixe de existir, né? A gente tem um longo caminho a percorrer, mas não devemos, né, nunca baixar a cabeça, nunca fraquejar conforme o nosso legado. Isso é muito importante. Qual o recado que qual axé você poderia deixar para quem está nos ouvindo em Curitiba e para quem está nos assistindo aqui pelas telinhas da rede Banqueta e de comunicação e também depois nas redes sociais, assim, no YouTube, no Instagram e no Facebook? Qual mensagem você deixaria para essas pessoas, tanto de empoderamento, né, para as pessoas que se encontram, que às vezes precisam se identificar como negro, como uma pessoa de matriz, né, africana,
né, já que todo brasileiro carrega no sangue ali um pouquinho, né, da África em si, de África, né, em si. Qual o recado, Gabriela? Eu vou falar uma questão muito importante. Hoje é dia de Oxalá, né, para o candomblé. E Oxalá nos faz refletir sobre a paz e a introspecção, que é o olhar para si mesmo. Então, o recado que eu deixo para todos hoje é que cultivem os bons pensamentos e os bons sentimentos dentro de si. Nossa casa é nossa morada. Nosso corpo é a nossa morada. E o nosso Ori é responsável por trazer sempre bons frutos e boas oportunidades para a nossa vida. Se você cultuar sentimentos bons, se você cultuar coisas boas dentro de você, o seu próprio Ori, a sua própria cabeça espiritual vai trazer vai trazer de volta para você em forma de boas oportunidades, em forma de bons encontros, bons amigos. E acho também importante trazer um grande ensinamento que foi muito forte em determinado momento da minha vida, que eu recebi pelo meu babalorixá, no qual o Odu Oxê, né, diz: nada não pode ser dito sem uma colher de mel na boca. Então, traz também sobre a questão da gente sempre saber se colocar no lugar do outro e pensar como o outro vai nos ouvir e como devemos falar, para que a gente sempre mantenha a boa convivência, o bom relacionamento com as pessoas. Nós somos negros, filhos da resistência, levamos o legado da resistência, principalmente do candomblé, e os orixás sempre nos ensinou que devemos sempre encarar nossos problemas de frente, com força, com foco e com coragem. Então, temos isso dentro de nós, nossa ancestralidade é viva dentro de nós, nós temos dentro da gente o axé do orixá, então não tem nada nesse mundo que nós não somos capazes de enfrentar. Então, com a força que temos, conseguiremos chegar em todos os lugares que almejamos. Basta a gente realmente se impor e viver de fato essa força. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. É sempre um prazer fazer essas pautas aqui, né? Gabriela, muito obrigado pela sua participação, viu, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, falando desse legado tão bacana que é o candomblé e as religiões de matriz africana para a gente. É sempre uma aula, viu? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de ser ouvida, de ter, né, a minha realidade aqui para todo mundo poder acompanhar, poder realmente ver que somos só amor, que somos só gratidão e temos a ancestralidade como base, né, da nossa cultura, da nossa filosofia de vida. Eu estou muito feliz, parabéns pelo seu projeto, parabéns pela iniciativa, fico muito feliz e grata de estar aqui e poder, que Exu tenha me agraciado de ter conhecido o senhor, que realmente é uma pessoa incrível. Senhor não, tá? Mas tá tudo bem. Bom, eu sou filho de um capitão regente do Congado aqui em Minas Gerais, então eu tenho, né, as minhas origens, para além da minha cor, eu ainda tenho essa origem que meu pai foi um grande congadeiro, uma pessoa que restabeleceu e revitalizou a cultura afro-brasileira na minha cidade. Então, isso é uma obrigação que eu carrego comigo, de discutir esses assuntos aqui, não só no 20 de novembro, mas também em toda a minha vida, né? Esse é um papel que eu preciso carregar na minha vida inteira. Parabéns pelo reconhecimento. Esse é o maior orgulho que você vai dar aos seus ancestrais. Muito bem. As conversas são sempre muito emocionantes para mim, mas eu fico por aqui, desejando a todos uma boa semana, uma boa comemoração do 20 de novembro e agradecendo mais uma vez a Gabriela Souza por me dar essa oportunidade de entrevistá-la. Muito obrigado a todos vocês, um beijo no coração de todos e voltamos amanhã aqui no Cultura Geral com mais um programa super especial. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Até. Cultura Geral. Apoio Newton Campus, tradição e inovação para seguirmos no topo.
Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.
Nova Lima, quinta-feira, dia 18 de novembro, começando mais um Resenha Banqueta, sempre com as participações dos nossos colunistas, Zé Raimundo, que também é colunista do jornal Cultura e Comércio, além de apresentador do programa Conexão Leão, aqui da TV Banqueta, e o Betão, que é ativista da causa animal, servidor público municipal concursado. Você de casa pode participar enviando a sua mensagem pelo WhatsApp, pelo 985692926, 985692926. Daqui a pouco aparece aí na tela da sua televisão, ao vivaço, às 19h25, aqui direto dos estúdios da TV Banqueta. Zé Raimundo, pelo esse estado de Minas Gerais, e o Betão de sua residência, participando com você dos principais assuntos da semana de Nova Lima. Zé Raimundo, vou começar por você a respeito da iluminação, a decoração, a ornamentação de Natal. Além da iluminação, a Prefeitura de Nova Lima investiu mais de R$1.100.000 na ornamentação do Natal. Serão utilizados mais de 2.000 lâmpadas de LED. Os principais pontos da cidade, das regionais, nós estamos falando de Praça Bernardino de Lima, Praça do Bicame, a entrada da cidade na MG 030, além da capela da igreja lá em Macacos, Praça 4 Elementos no Jardim Canadá e também a questão da Praça de Honório Bicalho. Você concorda com essa ação?